Na tarefa número 1 temos no chão desenhada uma linha negra. O que pretendemos basicamente é que o MBOT, de forma autónoma, se desloque ao longo desta linha acompanhando a trajetória da mesma. Para dar início à tarefa, vamos então selecionar a tecla número 1 do telecomando. O robô então começa a efetuar a tarefa e, como verificamos, ele está a ter um comportamento esperado e, portanto, está a percorrer a trajetória da linha, utilizando por efeito o sensor de seguimento de linha que está instalado no equipamento. Portanto, verificamos que se está a comportar como esperado. Vamos então carregar na tecla 0 para o robô voltar ao estado inicial. Portanto, a tarefa foi concluída com sucesso. Na tarefa número 2, queremos que o robô implemente basicamente duas funcionalidades essenciais. Uma delas é a de ele reagir aos comandos e à atuação nas teclas direcionais para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, por forma a podermos controlar o movimento do robô. E a segunda é a detecção da cor sobre a qual ele se encontra em cada instante. E, portanto, queremos que, em função da cor do chão onde se encontra em cada momento, ele, por um lado, identifique na matriz de LEDs qual é a cor e, por outro lado, coloque essa cor nos LEDs de cor que existem na parte superior do robô. Vamos então dar início, clicando na tecla número 2, dar início à tarefa. Como vemos, ele está neste momento em cima de uma folha branca e, portanto, identifica os LEDs, ficam brancos, e ele identifica na matriz LEDs que é a cor branca, portanto white. Vamos então verificar se ele reage à atuação. Vamos andar para a frente. Portanto, ele entrou na zona preta e, portanto, os LEDs referem o black. Podemos virar para a esquerda, virar para a direita, andar para trás, andar para a frente. Portanto, verificamos que está a responder às teclas direcionais. Ele entrou agora na zona verde e, portanto, os LEDs passaram para verde e o display indica também o verde. Vamos agora entrar na zona vermelha. Os LEDs passaram para vermelho e indica também na matriz de LEDs que o vermelho é a cor onde se encontra neste momento. Vamos prosseguir, entrar na zona amarela. Os LEDs passaram para amarelo, a matriz de LEDs também alterou a informação que tinha, e vamos finalmente então entrar na zona azul, e então finalmente verificamos que ele identifica também corretamente a cor onde se encontra neste momento, e portanto podemos concluir que ele efetuou com sucesso a tarefa. Vamos então terminar carregando no 0 para ele ficar no estado inicial. Na tarefa número 3, o movimento do MBOT deve ser controlado da mesma forma que na tarefa número 2, através da seleção das teclas direcionais do telecomando remoto, para a frente, para trás, para a esquerda, para a direita. A diferença agora é que, ao invés de indicar cores, deve indicar a distância a que se encontra o objeto mais próximo na direção em que o MBOT está apontado em cada momento. E essa informação deve ser dada de duas formas, em simultâneo. Através da matriz de LEDs, onde deve dar indicação em centímetros da distância do objeto, e através da emissão de um som no besouro, que deve ser tanto mais agudo quanto mais próximo se encontra do objeto. Portanto, vamos dar início à tarefa através da seleção do botão número 3 e, portanto, neste caso verificamos que ele está a emitir um som com uma determinada frequência e está a dar uma indicação da distância a que se encontra o objeto mais próximo. Vamos então avançar. Verificamos que a frequência do besouro começa a subir e a distância a que se encontra o objeto e que é apresentado na matriz de LEDs começa a diminuir. Vamos prosseguir. Portanto, neste momento ele já não pode ir mais para a frente e, portanto, o som do besouro está muito agudo e
a indicação também da distância vai diminuindo à medida que se vai aproximando do objeto. Portanto, basicamente era isto que nós queríamos implementar com esta funcionalidade. Vamos carregar no 0 para ele voltar ao estado inicial e, portanto, conseguimos e confirmamos que o programa foi executado com sucesso. Na tarefa número 4 temos no chão desenhado um retângulo. O M-Bot é colocado no chão em cima da linha correspondente a qualquer um dos lados do retângulo, por forma a poder iniciar a sua marcha ao longo da linha no sentido anti-horário. O M-Bot deverá percorrer a linha que define os lados do retângulo, por forma a determinar as medidas dos lados do mesmo, e durante o percurso em que o robô está a proceder às medidas necessárias, deverá ir apresentando essa informação em centímetros na matriz de LEDs. No final, deverá apresentar as medidas identificadas para os lados do retângulo e, finalmente, calcular a área do mesmo. Para darmos então início à tarefa, vamos clicar na tecla número 4 relativa a esta tarefa. Verificamos então que o robô começa a fazer a leitura do primeiro lado, em seguida prossegue para fazer a leitura do segundo, até que chega ao final e dá-nos informação sobre a medida dos lados, em que vemos que o primeiro lado mede 71,72 cm e o segundo lado 109,28 cm. Ele agora vai-nos perguntar qual é que nós achamos que é a área do retângulo. A resposta dele é que a área é de 7.837,65 cm². Verificamos então que o robô se comportou conforme esperado e, portanto, a tarefa foi concluída com sucesso. Na tarefa número 5 temos no chão desenhado um triângulo retângulo. O M-Bot é colocado no chão em cima da linha correspondente a um dos lados do triângulo, por forma a poder iniciar a sua marcha ao longo da linha no sentido anti-horário. O M-Bot irá percorrer a linha que define os lados do triângulo, por forma a determinar as medidas de dois dos seus lados. Com base nessa informação, calcula a medida do terceiro lado, calcula a área do triângulo e calcula a dimensão de um dos ângulos agudos do triângulo. Vamos então dar início à execução desta tarefa clicando na tecla número 5 do telecomando. O M-Bot começa-se a deslocar em direção ao primeiro vértice, aí faz uma rotação e começa a fazer a leitura do primeiro dos lados do triângulo, onde vai aparecendo a matriz de LEDs a medida que está a ser efetuada em centímetros deste primeiro lado. Ao chegar ao final, então vira-se para começar a efetuar a leitura do segundo lado. Continua a aparecer na matriz a dimensão que está a ser efetuada, a medida que está a ser efetuada, e então termina a tarefa e podemos verificar na matriz de LEDs as dimensões do lado A 250,67 cm e do lado B 189,44. O robô vai então perguntar-nos qual é que nós achamos que é a medida da base. Com esta informação nós podemos calcular a medida da base. Vamos optar por fazer com que ele nos responda e é de 164,15 cm. É a medida da base. A seguir ele vai-nos perguntar qual é a área do triângulo. A área do triângulo é de 41.146,45 cm². Por fim, falta saber qual é a medida de alfa de um dos ângulos agudos. E a medida de alfa é de 56,78 graus. Portanto, o robô comportou-se como seria expectável e agora poderíamos confirmar utilizando as fórmulas para obter e calcular a informação que o robô nos deu para verificar se está válido ou não. A tarefa número 6 permite confrontar os alunos com uma situação prática de aplicação da fórmula de cálculo do
perímetro de um círculo ou o comprimento da circunferência. E como é que isto se processa? Basicamente, a partir do momento em que carregarmos na tecla A, o robô vai se deslocar durante 10 segundos e no final vamos pedir para fazer o cálculo do número de rotações que a roda deu durante esse período. Vamos então dar início à tarefa. A tarefa é número 6 e, portanto, demos início à tarefa. O que é que ele nos indica na matriz de LEDs? Que neste momento o objeto mais próximo está a 161,38 cm na direção para o qual ele está a apontar. Vamos então carregar na tecla A. Ele começa a deslocar-se. E neste momento ele indica que o objeto já está mais próximo do objeto e o objeto encontra-se a 63,14 cm. Em seguida ele indica que a roda tem um raio de 3,2 cm e, portanto, pergunta-nos quantas voltas deu a roda. Podemos então, utilizando a fórmula, chegar à conclusão que deu 4,89 voltas. Portanto, verificamos que a tarefa foi concluída com sucesso. A tarefa número 7 consiste em programar o aimbot para que este se desloque em linha reta, em que o gráfico da potência dos motores em função do tempo é o apresentado na figura que estamos a ver. Existe, no entanto, um aspecto fundamental, é garantir que o robô disponibiliza na matriz de LEDs a informação necessária para que quem esteja a assistir à deslocação do robô possa desenhar dois gráficos, um da velocidade em função do tempo e outro do espaço percorrido em função do tempo. Bom, vamos então verificar se a tarefa número 7 é executada conforme planeado. Sabemos então que, quando dermos início à execução desta tarefa, haverá um segundo em que o robô ficará imóvel, continuará imóvel. Depois haverá um período em que se deslocará com os motores à potência de 40%, outro período em que se deslocará com os motores à potência de 60% e, finalmente, um último período em que se deslocará com os motores à potência de 100%. Vamos então dar início clicando na tecla 7. O robô começa-se a deslocar a uma velocidade de 40%, a seguir 60% e finalmente à potência de 100%. Terminou então de efetuar a trajetória conforme planeado. E que informação é que ele nos dá? Ele diz-nos que existiu um primeiro período em que se deslocou a 37,62 cm a uma velocidade de 9,41 cm por segundo. Em seguida, existiu um segundo período em que ele se deslocou, portanto, percorreu uma distância de 48,62 cm a uma velocidade de 16,21 cm por segundo. E, finalmente, existiu um último período em que ele percorreu uma distância de 84,93 cm a uma velocidade de 28,31 cm por segundo. Temos então a informação que necessitamos para conseguirmos desenhar os gráficos que são solicitados nesta tarefa. E, portanto, concluímos que o robô se comportou conforme planeado. Na tarefa número 8, pretende-se criar uma situação em que se aplica a fórmula de cálculo da energia cinética de um corpo, neste caso do robô. Bom, vamos dar início à tarefa clicando na tecla número 8. Nós sabemos que a energia cinética de um corpo depende da sua massa e da velocidade a que ele se desloca. Portanto, para nós calcularmos a energia cinética deste corpo, neste caso um robô, ele está-nos a perguntar então qual é a velocidade a que nós queremos que ele se desloque. 1 ou 2, 1 pouco mais lento, 2 um pouco mais rápido. Vamos carregar na tecla número 1. Ele vai-se começar a deslocar e então ele está à espera que se prima a tecla A para ele calcular a sua energia cinética naquele momento. Portanto, quando nós desejarmos, carregamos na tecla A, carregamos, ele então vai calcular a sua energia cinética.
Que informação é que ele nos está a dar? Ele está-nos a dizer que a sua massa é de 490 gramas e a velocidade era de 9,69 cm por segundo. E, portanto, com base nesta informação, ele pergunta-nos qual era a energia cinética no momento em que carregámos na tecla A. A energia cinética era de 2,30 milijoules. Portanto, ele calculou com base nesta informação a energia cinética e, portanto, concluímos que a tarefa que pretendíamos que ele executasse foi concluída com sucesso. Na tarefa número 9, pretende-se ajudar a que os alunos percebam o conceito de velocidade média quando um corpo se desloca entre dois pontos A e B. Neste caso, vamos pôr o robô a andar e vamos tentar calcular a velocidade média quando ele se desloca do ponto A ao ponto B. Vamos dar início a esta tarefa clicando na tecla número 9. O robô pergunta-nos então qual é a velocidade a que queremos que ele se desloque. 1 ou 2, 1 mais lento, 2 um pouco mais rápido. Vamos carregar numa tecla, ele começa a deslocar-se e ele está a aguardar que nós carreguemos na tecla A. Vou carregar na tecla A, ele agora está à espera que nós identifiquemos o ponto B para cálculo da velocidade média entre A e B. Vou carregar e, portanto, neste momento ele tem identificados os dois pontos, o A e o B, e então dá-nos a informação de que percorreu 74,31 cm em 7,51 segundos. Portanto, com base nesta informação, nós conseguimos calcular a velocidade média. Ele agora pergunta-nos então qual a velocidade média entre A e B, tendo em conta esta informação, e dá-nos então a velocidade média como sendo 9,90 cm por segundo. Portanto, era esta a tarefa que nós queríamos que o robô executasse para nós conseguirmos e os alunos conseguirem perceber o conceito de velocidade média entre dois pontos.